Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade. Em nosso último vídeo, irmãos, estamos no finalzinho da segunda carta do apóstolo Paulo, escrita e enviada para os irmãos que moravam na cidade de Coríntios, ali em toda a região do Império Romano. No tempo dos apóstolos do Senhor, nós vimos Paulo já finalizando e dando suas últimas instruções. E, é claro, nos surpreendendo com revelações que podem nos ajudar fantasticamente nos nossos dia a dia, que pode também nos revelar muitas coisas a respeito da igreja e de como ela realmente deveria funcionar. Diferente das religiões, instituições religiosas, até muitas denominações evangélicas, os ensinos de Paulo, ele esclarece como, pela mente do Senhor, pelo Espírito Santo dentro de Paulo, o Senhor queria ver a ordenança da sua igreja. Não é o que nós vemos por aí. Bem verdade que muitos se esforçam, tem umas denominações evangélicas mais sérias que fazem as coisas ou tentam no máximo chegar até um bom conceito do que é a igreja do Senhor, o organismo vivo. Uma coisa que não se pode ver, mas que é muito viva e eficaz. Então, em nosso último estudo, nós vimos o apóstolo Paulo alertar os irmãos da cidade de Coríntios, dando a eles armas espirituais para que eles identificassem líderes e obreiros fraudulentos que estavam no meio da igreja, se transfigurando ou se transformando em obreiros da verdade, obreiros da luz. E disse que a gente não podia se admirar, porque até Satanás pode também se transfigurar em anjo de luz. Então, não é nada impossível que muitos obreiros que se dizem serem até seguidores de Jesus Cristo, pastores, presbíteros, diáconos, não é de se admirar que de repente nós vemos eles como agentes do mal, implantando coisas que Jesus Cristo não ensinou, fazendo ou praticando coisas que não é realmente do convívio, mas que estão ali na frente, ensinando, botando uma de moral, doutrinando, mas são obreiros fraudulentos, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eles só não enganaram muitos irmãos de Coríntios porque o apóstolo Paulo os identificou para eles. Normalmente, esses obreiros fraudulentos, eles falam de outros líderes, certo? Por exemplo, Paulo, eles estavam falando de Paulo. Paulo era, irmãos, o verdadeiro baluarte ali. Foi ele quem pregou ali a primeira vez e fundou a igreja. Então, como é que Paulo poderia estar em erro, em pecado? Era isso que os líderes atuais estavam dizendo de Paulo, porque queriam separar Paulo da igreja, para assim poder dominar melhor. Então, a primeira coisa que um líder de Satanás, que está dentro de uma denominação evangélica faz, ele tenta separar. Começa a levantar calúnia, começa a dizer coisas. Estavam dizendo que Paulo não era apóstolo igual aos apóstolos de Jesus Cristo, os que andaram com Jesus Cristo. Paulo se converteu após a ascensão de Jesus Cristo e foi eleito apóstolo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas eles queriam desfazer disso, só focando na coisa material, né? Que o povo vai muito com a coisa material. Paulo teve que provar aos coríntios que o apostolado dele é provado através de sinais e maravilhas que ele fazia. Quando orava, os enfermos se levantavam, os cegos viam, né? A ressurreição de Eutico, que caiu morto e Paulo pediu ao Senhor e o Senhor ressuscitou. Então eram provas cabais do apostolado de Paulo. E esses que estão aí na frente hoje, tem provas que são realmente obreiros do Senhor ou são obreiros de si próprios, só querem viver a vida? Só pensam em si mesmo, em suas famílias, sem pagar nada. Vivem como deputados, os obreiros hoje. Vivem como os deputados lá em Brasília. Não paga nada, não tem despesa nenhuma. Aí, a denominação, a igreja não, a denominação evangélica dele é que paga tudo. Porque a igreja verdadeira, os irmãos têm que se preocupar com o reino dos céus, com o evangelho, em ajudar o próximo, não em estar sustentando pessoas que não querem trabalhar. A verdadeira igreja. As denominações é que sustentam seus pastores, seus presbíteros e pagam a quem quer. As denominações, a igreja do Senhor não. Nenhuma denominação é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é viva, mas é invisível. Está sentada nos céus, disse o apóstolo Paulo já. Pois é, está sentada nos céus.
no reino celestial já. São as pessoas que verdadeiramente são sinceras e querem seguir os ensinos de Jesus Cristo. Não o ensino de certas lideranças por aí, que misturam com o ensino de Jesus Cristo, mas botam a vontade dele. Então Paulo teve que identificar esses obreiros fraudulentos. E ele identificou dizendo que eles eram ministros de Satanás, anjos negros se transformando em anjos de luz. Paulo não deu permissão a eles de jeito nenhum, pois a maneira grave como Paulo falou foi: ninguém me julgue como uma pessoa que não tem juízo e nem razão no que fala, para que eu também me glorie um pouco. Isto estou dizendo não é mandamento do Senhor, não, mas é por causa da confiança que eu tenho em mim, através do meu apostolado. Eu me alegrarei pelo menos nisso, irmão. Alguns aí se alegram pela carne, disse Paulo. Mas eu me alegrarei nisso, nesse apostolado que eu tenho do Senhor. Porque sendo vocês, a igreja aí de Coríntios, sensatos, ou aqueles que têm razão, então de boa mente vocês vão tolerar os insensatos. Como por exemplo que sou eu. Pois se alguém colocar vocês em servidão, ou transformar vocês em servos deles, através de ensinos errados que estão fazendo aí, vocês irão sofrer. Ora, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos exalta, ou se alguém dá soco em vosso rosto, envergonhado eu digo isso, como se fosse fraco. Eu não permitirei tal coisa. Mas naquilo que alguns têm ousadia, mesmo sem razão, também eu tenho ousadia. E vou dizer tudo isso a partir de agora. Paulo prepara a igreja, no nosso último estudo, e falou de uma revelação que ele teve para acordar os irmãos para esses enganadores que estavam, esses líderes, eram pastores, presbíteros que estavam tentando enganar os irmãos. Então, Paulo abre a mente deles contando a revelação que teve do Senhor para provar o seu apostolado e de tudo aquilo que ele ensina. Coisas inefáveis ele ouviu de ensinamentos e só ensinou à igreja aquilo que o Senhor permitiu. Havia coisas que Paulo nem disse aos homens, mas que ele viu no arrebatamento que teve da igreja. Vamos ver? Bem, ele diz assim, ó: eu, Paulo, vou ser ousado a partir de agora. Se por acaso esses obreiros enganadores se gabam também por serem descendentes diretos de Abraão, se gabam por ser crentes já, pastores há muitos tempos, se gabam porque são líderes, se gabam porque têm bem materiais, vou falar também de mim. Eles são hebreus, também eu sou. Eles são israelitas, também eu sou. Eles são descendentes de Abraão, também eu sou. São ministros de Jesus Cristo, eu sou ainda mais. Foi o que ele quis dizer com isso. Eles são crentes, também eu sou. Eles se dizem servo de Deus, eu também sou. Eles são ministros de Jesus Cristo. Aí Paulo diz: eu sou e ainda mais. Por que Paulo disse que ainda era mais do que eles? Vamos ver? Eu sou ainda mais. Sabe por quê? Enquanto eles estão aí sentados em suas cadeiras, nos púlpitos, dando sermões, vivendo do bem e do melhor, tudo sendo pago pela denominação, ensinando, somente ensinando e doutrinando, e dizendo que está sofrendo pela igreja, que é tudo conversa. Eu estou em trabalhos e muitas perseguições, mais do que eles, sofrendo açoite mais do que eles, sendo preso por causa do evangelho muito mais do que eles, em perigo de morte por falar a verdade de Jesus Cristo muito mais do que eles. Recebi dos judeus 5 quarentenas de chicotadas, menos uma. 3 vezes bateram em mim com varas. Uma vez fui apedrejado e desmaiado, quase morto. Fui deixado. 3 vezes sofri naufrágio nos navios no mar que afundaram quando eu ia evangelizar. Uma noite e um dia eu passei no calabouço escuro ou no abismo. Tive sofrimentos em perigos de viagem, viagens perigosas, isso muitas vezes. Estive em perigos de rios nadando, perigo com ladrões no meio das estradas, perigo no meio daqueles que são meu povo, minha nação, os judeus, perigo no meio daqueles povos que não são minha nação, não são israelitas. Muitos perigos nas cidades, muitos perigos nos desertos, muito perigo no mar, muito perigo entre os falsos irmãos, perigo nos trabalhos que faço e também na fadiga, quando estou sem fazer nada. Perigo nas vigílias, muitas vezes passei fome e sede, em muitos jejuns também. Perigo no frio, na nudez. Além, irmãos, de tudo isso, de todos esses perigos e trabalhos com coisas que estão no exterior, fora de mim, ainda tem a preocupação na mente e o cuidado no coração que tenho e a opressão que sofro todo dia por cuidar das igrejas do Senhor Jesus Cristo que estão fundadas em diversas cidades do Império Romano. Me digam, então, irmãos, eles trabalham mais do que eu? Não. Quem é aquele que não enfraquece, irmãos? Será que eu não enfraqueceria? Quem é que não dá um basta e se esgota passando por tudo isso? Será que eu também não entenderia e até faria o mesmo?
Se me convém gloriar mais, se me convém gloriar-me, irmãos, porque até agora não desisti da fé, só vou me gloriar e me alegrar é no que diz respeito à minha fraqueza, isso sim. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabe que não minto, pois na cidade de Damasco, aquele que governava sobre as ordens do rei Aretas, colocou guardas para me matar e me prender. No começo da minha fé, já sofri tais perseguições de morte. Digam, irmãos, não é para desistir? Mas eu não desisti. Eu não desisti. Porque eu sou forte? Paulo diz, não. Vou me alegrar na minha fraqueza, porque quando eu pensei que ia me acabar, que estava fraco, que finalmente o mundo, as pessoas que estavam contra mim iam me destruir, eu tive a necessidade de consultar Deus, de pedir a Deus. Aí fiquei forte, porque Deus agindo, qualquer um fica forte. Sem pedir a Deus, aquele que se acha forte vai ser destruído. Por isso eu me alegro nas minhas fraquezas, porque foi através dela que eu pedi ao Senhor, pedi socorro ao Senhor. Porque se eu não sentisse fraqueza, irmãos, eu teria sido destruído, pois não pediria ao Senhor, não sentiria a dependência de Deus. Então, foi necessário que os irmãos me colocassem dentro de um cesto e descessem para as muralhas da cidade para eu poder fugir. Fraqueza, dependência de Deus. Eu não saí como tal, não enfrentando os guardas, não. Tentando ao Senhor, meu Deus, não. Certo, irmão? Na verdade, irmão, da cidade de Coríntios, eu, Paulo, digo que não convém me gabar ou me gloriar das coisas que recebi da parte do meu Deus. Por isso vou contar a vocês algo que aconteceu comigo, somente para vocês aprenderem também e abrirem seus olhos para esses obreiros fraudulentos. E não para que eu pareça mais favorecido, viu? Eu vou contar as visões e revelações que tive do Senhor somente por isso, não para me exaltar. Vejam só, conheço um homem, servo de Jesus Cristo, que há 14 anos foi arrebatado em espírito, ou seja, foi levado às alturas, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu também não sei, só sei que esse servo foi levado às alturas do céu. Este homem, irmão, que Paulo está falando, este servo, é ele mesmo, ele só não quer dar o nome dele, né? Para que os irmãos não usem aquela bajulação, como aquele termo que nós chamamos baba-ovo. Que ninguém, olha, se vê uma pessoa se destacar, a primeira coisa que se arrodeia ao lado dessa pessoa são os baba-ovo. E como se aquela pessoa tivesse um cuidado especial. Ninguém merece cuidado especial nenhum. A gente vê um pastor de uma denominação e vê todo mundo ao redor. Né? Porque ele é o pastor, ele é o líder. Ele é o servo, ele é o maior servo que tem ali. Não tem merecimento nenhum, não. Não tem honraria nenhuma para ele, não. Jesus nunca considerou isso. A igreja, os apóstolos sempre cortaram isso, porque Jesus Cristo cortou. E hoje é o que mais se vê nas denominações por aí. Ensinos errados, ensinos carnais. Não tem nada a ver com o evangelho, nem com os apóstolos, nem com a igreja do Senhor, nem com o próprio Senhor Jesus Cristo. Pastores sendo presenteados, honrados. Merece o quê? Vá ver a vida dele. Paulo disse que a vida dele era nos combates. Orando, ressuscitando, orando, curando, orando, nos trabalhos, levando paulada, levando... Porque as pessoas não aceitam o verdadeiro evangelho. Agora, esse evangelho que está aí nas denominações, todo mundo aceita. Não tem sofrimento nenhum, não tem nada. Eles vivem do bem, do bom e do melhor. Escolheram líderes para si conforme seus próprios desejos. Ficam babando fulano, babando ciclano. E nada de evangelho, nada do Senhor Jesus Cristo, só se enganando a si mesmo e aos outros. Então Paulo está se referindo a ele e não dá o seu nome. Mas nós sabemos hoje que é ele. Certo? Então Paulo continua dizendo, bem, esse servo foi levado até as alturas do céu. Ele passou pelo primeiro céu, esse que nós vemos chamado de céu azul anil. Depois ele passou pelo segundo céu, que é o cosmos, onde está as estrelas, sol, lua, o próprio universo infinito em si. Esse é o segundo céu. Depois esse homem continuou subindo e chegou até o terceiro céu, que é o trono de Deus, o chamado céu dos céus. Repito. Se por acaso ensinarem, ou a doutrina teológica disser que existem 8 céus, 7 céus, 10 céus, eu não sei.
A única coisa que eu conheço é até o terceiro céu, porque está escrito aqui, e foi escrito pelo apóstolo Paulo, com revelação do Espírito Santo na vida dele. Só conheço até o terceiro céu. Este céu, primeiro que nós vemos, céu azul aí, ou seja, todo mundo pode ver. O céu, o segundo céu, que é o cosmo, o universo, as estrelas, aquele infinito, céu infinito, que não tem fim, viu? Os astrônomos dizem que tem não sei quantos sistemas galácticos, não sei quantos não sei o que, não sei quantos. Não, eles não podem ver isso. Eles se baseiam em teorias de que estão vendo lá no final. Tudo conversa, história de dormir. Nós só temos este universo e ele é infinito. O homem não pode chegar ao fim. Depois desses céus, estrelas, o infinito, é onde está o trono de Deus, chamado o terceiro céu, ou céu dos céus. Onde está o trono de Deus, onde Deus habita. Assim, só por falar, Deus habita em todo lugar. Mas só para termos uma ideia, o que é falado para nós da parte de Deus, é aquilo que nós podemos entender. Está entendendo? Não quer dizer que Deus só habita no terceiro céu, não. Que o universo, que na terra Deus não habita. Não. Deus habita em todo lugar. Ele é Deus. Mas é para nós compreendermos. É uma relação entre a criatura, o Criador e a criatura. O Criador já entende tudo, mas nós não. Nós precisamos, somos meninos, somos criancinhas diante dele. Não precisamos entender. Então ele bota a base para que a gente possa entender. Então, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Acabou-se. Aí Paulo diz, chegou até o terceiro céu. Repito, ele diz, se foi levado no corpo, não sei. Esse homem que foi arrebatado, ele que foi arrebatado. Se foi no corpo, não sei. Se foi no espírito dele, não sei. E o corpo ficou também, não sei. Deus é quem sabe, diz ele. Só sei, diz o apóstolo Paulo, que esse homem foi levado até o paraíso, o terceiro céu. E ouviu palavras, irmãos, inefáveis, ou divinas, ou de inimagináveis, digamos assim, ele quis dizer. Perfeição fora do normal humano. Tão lindas que nem adianta falar aos homens. Então, de uma forma, de uma pessoa que teve um privilégio desse, irmão, eu posso até me gabar, porque com certeza esse homem teve a cooperação de Deus para isso. Não foi em si mesmo que ele conseguiu essa revelação. Ele teve a cooperação de Deus. Podia até se gabar disso. Mas de mim mesmo, sem a cooperação de Deus, jamais me gabarei, irmãos. Ou me gloriarei, senão nas minhas próprias fraquezas. É a única coisa que eu tenho que me gloriar, nas minhas fraquezas. Por que eu me gloriar na minha fraqueza? Porque se eu quiser me gabar, irmão, não serei nécio ou estúpido, não? Porque estarei com a verdade. É assim que todo homem faz. Por isso é que vou me alegrar nas minhas fraquezas somente. Por que se alegrar em fraqueza? E faço isto para que ninguém cuide de mim ou fique me bajulando mais do que naquilo que vê ou ouve de mim. Já afasta os baba-ovo. Depois que ele conta a revelação, já afasta os baba-ovo. Por quê? Porque ele só se alegra nas fraquezas dele. Não se alegra nisso, não. Para que os outros não achem, São Paulo, o santo que teve uma revelação de Deus. Vai para lá, baba-ovo. E justamente para que eu não me exaltasse, diz Paulo, pela excelente revelação que tive, foi-me dado um espinho na carne, um tipo de freio, ou até mesmo um mensageiro de Satanás, para que toda vez que eu me tentasse exaltar por causa da revelação que recebi, esse mensageiro me avisava de uma forma, como se fosse um soco dado no meu rosto, para que eu acordasse para a vida. Olhe, cuidado. Com isso, eu me lembrava que não foi por causa da minha santidade que tive a revelação, mas foi por causa da misericórdia de Deus. E para que esse mensageiro de Satanás, ou esse freio, digamos assim, fosse retirado de mim, eu orei ao Senhor 3 vezes, pedindo para ele sair. Mas tudo que eu ouvi do Senhor foi, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu tirar este mensageiro, de Satanás da tua vida, você com certeza vai se exaltar e terminará como Satanás, que se exaltou tanto, destruindo a si próprio. Então, irmãos, de boa mente, eu, Paulo, de boa vontade e com todo prazer, me alegrarei nas minhas fraquezas, para que assim o poder de Jesus Cristo aumente em mim e jamais eu possa tomar aquilo que é de Deus para mim, como fez Satanás. Satanás recebeu, mas não era adorado.
Os anjos adoravam a Deus. Então ele se achou de uma maneira que poderia também ser adorado um pouquinho. E quis tomar o lugar de Deus. Foi a derrota. Mesma coisa somos nós. Quando recebemos algo, pensamos que somos alguma coisa. Então por isso que Paulo disse, eu me alegro na minha fraqueza. Por quê? Porque se eu não tiver fraqueza, então é porque eu penso que sou forte. Se eu pensar que sou forte, então eu não vou pedir a Deus. Serei destruído, aniquilado. Aquele que não tem fraqueza será aniquilado. Porque não vai sentir dependência de pedir a Deus. Mas aqueles que se acham fracos, é aqueles que pedem a Deus. E junto com Deus, eles se tornam fortes. Irmãos, eu, Paulo, com muita alegria, vou me alegrar nas minhas fraquezas e jamais tentar me exaltar, para que só assim Deus possa liberar seu poder para mim, sem o risco mais forte de que eu me exalte quando receber esse poder e tente ser o tal. Por isso, irmãos, tenho prazer nas minhas fraquezas, quando fico me injuriando, quando passo por necessidade, quando começam a me perseguir, quando estou angustiado, quando sou maltratado. Por amor a Jesus Cristo, porque quando estou fraco, irmãos, sinto a forte necessidade e tenho uma enorme dependência daquele que é forte, que é Deus. E junto com Deus, passo a ser forte. E quando me acho forte, irmãos, não sinto necessidade de depender de Deus. E isto é minha condenação e destruição. Por quê? Como um pedaço de barro, como nós, pode ser forte? É claro que não. Por isso que serei condenado se não depender de Deus. Porque toda vez que eu me considerar fraco, então sou forte. Toda vez que eu me considerar forte, então sou fraco. Sei que fui inconstante em me gabar, irmão, e em contar que tive essa tal revelação. Mas vocês me constrangeram, ou em outras palavras, me forçaram através de atitudes a fazer isso. Porque os falsos obreiros aí, pastores, presbíteros ensinando errado. Sabe por quê? Ele tem ensinado errado a vocês que eu não devo ser considerado como apóstolo do Senhor. Irmãos. Porque eu devia ter sido honrado por vocês por ter fundado a igreja aí na cidade de Coríntios, mesmo que eu não recebesse essa honra. Mas vocês deveriam me considerar como apóstolo. Mesmo que eu já sei que foi o Senhor que me colocou. Não foi por causa de vocês, não. Mas vocês deviam me considerar. Para tirar esse erro que esses líderes falsos estão colocando, foi que eu tive que contar esta revelação. Mas em vez disso, falaram no meio de vocês que eu sou inferior aos apóstolos que andaram com Jesus Cristo. Sim, eu, apóstolo Paulo. Mesmo porque eu tenho ciência de que não fui inferior aos mais excelentes apóstolos do Senhor, ainda que nada sou, pois os sinais do meu apostolado eu mostrei a vocês com toda paciência. Por sinais, milagres, prodígios e maravilhas que o Senhor fez através de mim. E vocês, igreja do Senhor que mora na cidade de Coríntios, não foram inferior em nada às outras igrejas que fundei em outras cidades, a não ser que eu aceitei certa ajuda quando estava com eles. Então, me perdoem se isso foi uma ofensa a vocês, já que eu não aceitei nada de vocês. Eis aqui que estou pronto para pela terceira vez visitar vocês na cidade de Coríntios. E mais uma vez não dependerei financeiramente de vocês, pois eu não busco o que é vosso ou o dinheiro de vocês, mas eu busco vocês, irmãos. Eu quero saber como é que vocês estão. E não como é seu dízimo, seus bens, seu dinheiro. Não quero saber nada disso. Não o dinheiro que vocês têm. Porque na lei de Deus, os filhos não devem guardar bens para os pais. Os pais têm a obrigação de guardar bens para os seus filhos. Então eu me considero o vosso pai na fé. Porque eu fundei a igreja aí. E eu considero vocês meus filhos. Então eu é que tenho que levar para vocês e não vocês dar a mim. Então, irmãos, eu, Paulo, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Podem me usar espiritualmente e exigir de mim o que quiserem para crescimento espiritual, ainda que eu, amando vocês cada vez mais, seja menos amado por vocês. Que seja assim, irmãos da cidade de Corinto, que à medida que em mim, ainda que à medida que eu me deixe gastar por vocês, irmãos, como por exemplo, corrigindo o que está errado, doutrinando no que é certo, e muitos não gostando disso, eu seja menos amado por vocês, porque na verdade ninguém gosta de ser corrigido. Tem um certo gosto amargo no começo, eu confesso. Agora,
Só corrigindo e mostrando o que é certo é que eu provo que estou amando vocês. Sim, ainda se eu for menos amado por causa disso, que seja assim então. Contanto que saibam que o motivo meu de não querer dinheiro de vocês não foi astúcia da minha parte, como alguns aí, esses líderes fraudulentos estão dizendo no meio de vocês. Mas realmente eu tive zelo de vocês. Lembram? Se eu me aproveitei de vocês, irmãos, quando eu enviei Tito e outros irmãos a vocês, quando Tito estava aí, ele se aproveitou de vocês pedindo dinheiro ou bens? Vocês não observaram que todos nós, os verdadeiros líderes, andamos em um mesmo espírito, caminhando do mesmo caminho? O que um faz, o outro faz, porque é o mesmo Espírito Santo habitando nele. Então nós não pedimos dinheiro, nem bens a vocês, nem nada não. Só quisemos saber das almas de vocês. Como é que vocês estão na fé? É isso que nós queremos saber. E por que vocês ainda querem que nós peçamos desculpas por isso? Falamos em Cristo perante Deus, irmãos, e tudo isso, ó amados, é para a vossa edificação, porque tem uma impressão forte, irmãos, que quando eu chegar aí na cidade de Coríntios, não encontre vocês do jeito que eu queria, e vocês também não me vejam no gosto que vocês queriam. E vocês podem até perguntar, como? Não estamos entendendo isso. Bem, é que de alguma forma haja ainda pendência, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos no meio de vocês. E com certeza combaterei contra essas coisas com todo o rigor, porque são coisas que vêm de Satanás e não de Deus. Por isso é que estou dizendo, talvez você não me encontre como queriam, porque se ainda tiver essas coisas ali, vai ter que ser tirada em nome do Senhor. Por isso peço ao meu Deus que quando eu chegar aí, irmãos, o meu Senhor Deus me dê um coração humilde diante de vocês, irmãos, e que eu possa chorar por muitos que no meio de vocês ainda não se arrependeram do mal, que antes pecaram e não se arrependeram ainda. Primeiro, de suas imundícies. Segundo, de suas prostituições. E terceiro, de suas desonestidades que cometeram. Porque a nossa vontade é que esses tais sejam julgados logo e recebam o que merecem, pois só querem viver naquilo que não presta. Mas graças a Deus, que o nosso Deus é muito misericordioso. Isto, irmãos, esses ensinamentos belíssimos para a verdadeira igreja ser forte, está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 até o 21. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus, irmão. Que possamos seguir este evangelho. Que a graça de Deus esteja conosco. Que sejamos firmes sempre no Senhor. Amém.